Então, gente, hoje eu vou mostrar a vocês como fazer essa velinha aqui e esses apliques aqui, tá bom? Esses apliques foi o mesmo que eu usei aqui pra fazer, colocar aqui na vela. No próximo vídeo eu vou mostrar esse aplique aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Mas eu já vou deixar gravado, não vai demorar não. Então, pra fazer esse aplique de sol, que eu vou usar também na vela, eu vou abrir aqui a massa amarelo no tom mais forte, tá? Vou... Ó, uma espessura nem muito grossa, tá? Nem muito fina. Muito fina, porque se a gente fizer muito fina, na hora que for secar, ela fica com as pontas arrebitadas assim pra cima, né? Então, vamos lá. Vou utilizar esses dois cortadores aqui, ó. Que é o número 5 e o número 3, tá? Vou cortar aqui, que aí o tamanho também vai depender do seu aplique. Então, a gente corta aqui. Vou pegar, o que é que eu uso para fazer esse formatinho do sol? Eu uso um cortador um marcador de boca, ó, qualquer coisa assim, ó, que você tenha nesse formato. Então, eu vou tirando aqui as pontinhas, vou usar esse daqui mais larguinho, tá? Então, a gente vem com a pontinha, ó, e vai tirando, tá vendo? Pronto. Tiramos tudo, ó. Olha como ele fica esquisitinho mesmo. Mas só da gente encostar o dedo aqui, ó, a gente já vai tirando essa rebarba. E essa pontinha, a gente vai arrumando bonitinho aqui, tá vendo? Pronto, agora é só ir arrumando. Que é interessante a gente colar uma parte em cima da outra quando essa daqui estiver bem ressecadinha já, tá? Pra evitar que fique danificada a nossa peça conforme ela vai secando. Pronto? E aí, eu coloco aqui na minha esponjinha, é uma espuma, olha. E vamos deixar secando enquanto a gente corta todas as outras. Pronto, agora que já tá bem ressecadinho aqui, já secou um pouquinho, eu vou cortar com a massa mais clara. Eu peguei essa mesma massa, tá, escura, e diluí ela com um pouco de massa natural e massa branca, pra ela ficar assim mais clarinha. Então, ó, eu cortei com 5 e esse de dentro eu vou fazer com 2. Então, eu pulei o 4 e peguei o 3, que diga, tá? A gente tira a rebarba, bonitinho. Como essa massa minha tá fresquinha, pra eu colocar aqui, eu só vou passar um pouquinho de água. Não vou passar cola, que aí a gente evita de manchar, que às vezes a cola branca, se derramar, ela deixa um pouco manchada. Então, você centraliza bem, olha com cuidado, ó. E pronto, aí aqui agora a gente só alisa. Pra alisar a massa, eu gosto de usar um pouquinho de creme hidratante nas mãos. Nos meus dedos. Pronto, só pra... E aqui, ó, a gente alisa bem, tira toda marcação. E aqui agora a gente tem que esperar secar para poder a gente fazer a pintura. Mas antes eu vou mostrar a vocês, eu vou tirar todos os lacinhos no molde, mas eu vou ensinar vocês a fazer o lacinho sem precisar do molde, tá bom? Para fazer o lacinho eu peguei aqui, ó. Aqui deve ter meia graminha de massa, tá? A gente faz uma coxinha, dá uma achatadinha, outra coxinha, dá uma achatadinha. Tá? Esse lacinho, ele é bem simplesinho. A gente vem com a esteca de faquinha. Não repare na minha unha, tá? Porque eu já atingi um bocado de massa agora antes de fazer isso aqui. E não limpei aqui as minhas unhas. Olha só. E aí a gente vem e faz duas marcações, ó. Até a ponta. Uma. Duas. Esse lacinho, ele fica parecendo uma conchinha. Uma. Duas.
Eu vou passar aqui um pouquinho de cola para unir esses dois. Ó, com cuidado para não amassar. Essa minha massa aqui tá bem firmezinha, então fica até melhor para fazer essas coisas bem miudinha. A massa mais firme um pouquinho facilita. E aí vou pegar agora um pouquinho de massa, abrir uma... Vou pegar um pouquinho de massa e abrir aqui, ó, um rolinho fininho. Para fazer o acabamento desse lacinho. Aqui eu faço uma marcaçãozinha, eu gosto de fazer com as tecas de gravatinha. Olha. E aqui, esse aqui você já pode até colar. Agora a gente tem que esperar para fazer a pintura desse aplique. O sol, a mesma coisa. Vou desenhar aqui o olhinho. Puxo a sobrancelha. E a boquinha. E aqui vou fazer também, ó, a maquiagenzinha aqui nesse sol. E colocar o lacinho. Então, para fazer essa vela, eu tenho 2 tons de amarelo. Um amarelo bem forte. Mesmo assim, quando eu tinjo essa massa amarela, eu coloco um pouquinho de branco, para quando ela secar, não ficar meio translúcido. Então, mesmo no amarelo mais forte, eu coloco. No amarelo, no rosa, eu coloco um pouco de branco na massa natural para tingir. E aí, eu peguei essa massinha aqui, amarela, e diluí na massa branca, para ficar esse tonzinho mais claro. Então, a gente vai precisar desses 2 tons de amarelo. Vou usar aqui essas reguinhas niveladoras, mas você pode usar palito de picolé, que eu já usei muito antes de comprar isso daqui. Então, 2 palitos de picolé de cada lado, colado com a cola quente, ou então lápis. Lápis fica uma largura boa para fazer vela, tá? Eu também já usei muito lápis antes de usar esse daqui. Então, a gente sova bastante. Vou usar o cortador, mas, gente, se você não tiver cortador, também não tem problema, você pode tirar o molde. Eu vou deixar o link do vídeo que eu fiz de como eu fazia minhas velas antes de comprar o cortador, tá? Então, não se preocupe que você consegue fazer também bonitinho. Se você tiver o cortador, eu gosto de passar aqui no óleozinho. Eu tenho uma bandejinha aqui com esponja e óleo de bebê, para poder facilitar, né, na hora de colocar. Então, a gente abre para ficar a espessura, porque a espessura da vela, se a gente deixar muito fina, também ela fica ruim, que ela acaba envergando. Mas se ficar muito grossa, acaba que fica feio. Então, esse daqui é ótimo, né? O que faz o mesmo efeito assim, ó, com 2 lápis de escrever normal, certo? Então, vamos lá. Antes eu vou colocar a textura, você coloca a textura que você quiser aí, ou sem textura também. Eu já usei muito a tampinha, aquela tampinha branca da caneta hidrocor, bastante. Então, a gente vem aqui e corta. Vamos cortar, vamos reservar. Dá uma balançadinha assim, ó, pra ele soltar bem. Vamos tirar a rebarba. Eu não gosto de furar agora a parte para colocar o pavio, tá, gente? Eu gosto de deixar ela dar aquela ressecadinha, porque às vezes deforma muito quando a gente vai abrir aqui o buraquinho para poder colocar. Ó, aqui a gente só vai alisando com cuidado para não tirar a textura, para tirar as rebarbas, ok? A gente coloca assim em pé, só para ver como ele vai ficar na base e pronto. E já coloco para secar. Então, agora que ela já tá mais sequinha um pouco, aí eu já venho aqui com as tequinhas. Ó, tá vendo como ela afunda aqui? Então, se a gente faz esse buraquinho
com ela ainda muito mole, o risco de danificar a peça é maior. Sem contar que quando ela for secando, esse buraquinho fecha. Então, a gente tem que estar, até ela secar, a gente tem que estar vindo aqui para garantir que esse buraquinho da vela, do pavio da vela, não vai fechar, né? Para fazer a base da vela, eu cortei aqui um círculo, um pedaço de isopor e tá passado o colo aqui, tá? Então, a gente forra aqui. Aqui, no caso, vai ser rosa. Eu não tenho aqui a textura, então eu vou fazer a textura com a minha esteca. Ó, a gente puxa aqui pra cima, vem aqui e corta o excesso. Se eu tivesse a faca maior, né? A gente vem aqui, ó, e corta aqui esse excesso, mas eu preciso deixar com massa aqui pra poder colar na base de acrílico. Então, aqui embaixo, a gente vem, ajeita e vai puxando até fechar toda essa parte aqui de baixo. Porque tem que estar o acabamento também, porque nesse caso eu vou usar uma base de acrílico. Então, se fosse o acrílico forrado com biscuit ou outra base, não precisaria a gente fechar tudo, né? Mas como é na base de acrílico, vai ficar aparecendo. Então, a gente tem que fazer tudo direitinho para ficar o acabamento bem bonito. Feito isso, agora a gente vai alisar com a palma da mão, com delicadeza, não é com força não, tá? Pra não correr o risco de cortar essa massa aqui no isopor. Pronto. Como eu não tenho o marcador, eu vou fazer aqui com a minha esteca. Ó, a gente vem aqui e marca. Cuidado para não marcar com muita força, senão corta essa massa e na hora que secar, ela abre, tá? Pronto, é só marcar. E depois a gente vem na lateral. E você pode também usar o marcador que você tenha aí. Aqui eu vou pegar a esteca de bolinha e nas junções, ó, eu vou apertar aqui com a esteca. Só pra dar um efeito. Prontinho. Essa vela, enquanto ainda tá úmida, eu vou fincar aqui um palitinho, vou molhar o palitinho, molhei o palitinho. Vou colocar o palito aqui pra garantir que ela fique bem retinha. Então, como ela tá, vendo, não tá muito fina, quando eu colocar o palito, ele não vai prejudicar. Vou passar cola. E vou colocar essa vela aqui no meio dessa base. Tá vendo? Pra fazer o nome, primeiro eu tiro todas as letrinhas, tá? E deixo aqui reservada. Secando um pouquinho, não é secando, né? Dando aquela ressecadazinha. E aí eu faço a tira, aqui também vai ser rosa, e as letrinhas vão ser amarelas. E faço assim, eu passo o rolo, deixo ele grossinho, um pouco grossinho. Com bastante sobra, certo? E aí eu venho e monto as letras. Vou passar um pouquinho de água e vou colocando as letras do nome. Se você quiser que ela fique funda, dê aquele efeito da letra mais funda, aí você deixa a letra secar bem, porque quando você vier, você empurra. Só que eu não quero aquela letra mais funda, certo? Eu quero as letrinhas sobrepostas.
Assim, ó, eu quero que fique assim mesmo. Então, eu não... E aí, eu venho com agulha e corto. Eu não vou cortar aqui, gente, porque eu comprei essa tábua, mas eu não gostei, não. Ela gruda de todo jeito e ela é ruim, porque a gente passa, qualquer coisa arranha ela. Então, eu prefiro até o meu tapetinho mesmo aqui. Eu só deixei essa tábua porque visualmente é melhor, né, quando tá gravando. Mas eu vou cortar em cima do meu tapetezinho mesmo de silicone. Pronto, aqui cortei e passei a agulha. Agora aqui a gente arruma, tira a rebarba e eu gosto de vir com as tequinhas e fazer umas marcações assim, ó. Só pra ficar bonitinho. Tá vendo? A gente vem aqui agora com a nossa base de acrílico, no caso é a que eu tô usando. Vou colocar um pouco de cola instantânea, pode ser também a cola de lantejoula, que cola muito bem o biscuit úmido no acrílico. Pronto. Vou colocar o nome aqui. Vou passar aqui um pouquinho de cola, pouca coisa, só para garantir, pouquinha coisa, para não manchar, tá? Então, ó. Vou abrir a massa para tirar um coração. Vou colar esse coração aqui atrás. Com um pedacinho de massa branca, eu vou fazer uma nuvem, vou fazer um rolinho, dar uma achatadinha. Vou limpar aqui, que caiu um cisco branco, é assim mesmo. Pronto, você faz um rolinho, dá uma achatadinha e com a partezinha mais larga da estequinha, a gente marca essa nuvem. Ou se você tiver um moldezinho de nuvem, também você pode tirar aí seu molde de nuvem, tá? Então, marcamos aqui a nuvem. Agora, vamos tirar rolinhos. Vou tirar aqui rosa. Aqui eu fiz 4 tirinhas, ó, de cores diferentes pra fazer o arco-íris. Apesar de ser sol e ter um dia ensolarado, a dona da vela quis um arco-íris, né? Então, vamos fazer aqui, ó, um arco-íris e deixar ele aqui soltinho, maiorzinho, pra gente poder colocar aqui. Ó, essa nuvem vai ficar aqui e esse vem pra aqui pra baixo. Então, vamos fechar. Tira o excesso e agora aqui a gente não tem o que fazer, a gente tem que esperar secar pra poder a gente terminar de montar essa vela. Então, vamos lá, né? Agora que já tá tudo sequinho, nós vamos fazer a pintura deles. Eu uso a canetinha mesmo pra ceder, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar o olhinho. Ó, faço o olhinho, vai estar com o olhinho assim, fechadinho, sorrindo, né? Puxo aqui os cílios, coloco 2 sobrancelhas assim e a boquinha. Aqui eu vou usar o giz pastel, mas você pode usar maquiagem também, normal, que você tiver aí, um blushzinho, só pra dar uma corzinha aqui, ó, na bochechinha dessa nuvem. E vou colocar um lacinho nela também.
Agora eu vou posicionar essa nuvem aqui onde eu quero que ela fique escondidinha aqui, tá vendo? Então, eu vou colocar um pouquinho de cola instantânea aqui, pouca coisa, e aqui. E agora você pode finalizar ele com um pozinho perolado também, que fica bonito. Coloca o pavio e tá pronta a nossa vela.